empresas abrem e fecham todos os dias. Estamos em um período que muitas empresas estão fechando. E isso não está diferente para uma série de consultórios odontológicos. Mas pasmem, estamos em um momento da economia em que o setor odontológico está em pleno crescimento. Eu sou Fabiane Ravanelli e eu ensino dentistas a dobrarem o seu faturamento. Como nós podemos então pensar em dobrar esse faturamento? Uma das principais coisas é o que? Vender. Diversas empresas fecham por falta de vendas. Quantas vezes você já viu grandes empresários falarem na mídia? Bom, se eu perder tudo, eu sei uma coisa, eu sei vender. Isso é fato. Sem vender, nós não temos nenhum tipo de faturamento. Nós temos que vender. E é algo que incomoda um pouquinho, até porque na faculdade nós não vemos nada nem parecido, nem próximo com isso. Nós saímos aptos a executar tratamentos, com destreza para isso. Mas existe uma forma. Você não nasceu sendo cirurgião dentista. Você aprendeu. Você buscou conhecimento, você foi fazer uma faculdade. Certamente muitos aqui foram fazer até pós-graduação, especialização em determinadas áreas. O que eu quero dizer com isso? Que podemos também desenvolver o hábito da venda. Podemos desenvolver técnicas para venda. E isso tem que acontecer. Por quê? Grandes redes de franquias do nosso setor estão nascendo porque é um segmento em crescimento, um segmento que dá um excelente retorno financeiro. Também você pode procurar pesquisar que tem muitas pessoas investindo no segmento sem nem mesmo ser cirurgiões dentistas. Ou seja, eles precisam contratar profissionais cirurgiões dentistas para atender nessas clínicas que muitas vezes o proprietário não tem essa formação, não tem nem o conhecimento, mas ele tem uma coisa de extrema importância. Primeiro, visão de negócio. Segundo, são pessoas empreendedoras. Terceiro, são pessoas que certamente sabem vender e entendem o quanto o nosso segmento é lucrativo. E você não pode ficar para trás. Então, é um momento que você deve adquirir conhecimento sobre vendas. E isso é um pouco estranho. Quando nós falamos em vendas, vem números na cabeça. Nós pensamos no quê? Uma atendente de loja que vai separar algumas roupas para você provar e pedir para passar no caixa. Você pensa então que isso é uma venda, né? Só isso é venda. Muitas vezes fala que aquela roupa que às vezes nem ficou tão legal, olha, ficou linda, para quê? Para que você compre. E isso nos afasta dessa mentalidade que nós temos que vender. Mas existem técnicas de vendas que você está fazendo uma venda sem vender. O que isso significa? Pare e pense. Quando você quer vender, o seu preço cai. Porque você está tentando tanto empurrar alguma coisa, no nosso caso um tratamento, no caso da vendedora da loja, uma roupa que você tá vendo que não ficou legal, e muitas vezes você sai daquela loja falando, eu não gostei muito daquela vendedora. Por quê? Porque ficou aquela sensação ruim. Então, por isso que nós falamos que quando você está do lado que você quer vender, o seu preço cai. Mas quando você está vendendo porque a pessoa quer adquirir de você, o seu preço sobe. E isso é o importante. Então, você tem que saber agregar valor de tal forma com que as pessoas queiram comprar de você. E aí sim, nós não estamos falando mais de preço, porque essa pessoa que quer adquirir de você, ela está preparada para um determinado valor, ela está preparada para poder fazer nas condições em que você pode fornecer para ela de pagamento, porque ela quer tratar com você. E como que você pode fazer isso? Algumas coisas que não necessariamente entram em técnicas de venda, mas sim você criar autoridade, por exemplo, você trabalhar marketing. Então, existem várias formas de marketing. E neste momento, cada vez mais está crescendo o quê? Um marketing digital. Então, nós não podemos esquecer, por exemplo,
que sem ser o marketing digital existem vários outros, outdoor, rádio, TV. E nesse momento você deve estar pensando assim: poxa, mas eu não tenho esse dinheiro para investir, é muito caro investir numa TV, assim como fazem as grandes redes de franquias, grandes clínicas. Vou encher então a cidade de outdoor. Mas as redes sociais, hoje, você não precisa de um investimento tão alto para que você possa estar lá, para que você possa mostrar o seu trabalho, criar a sua autoridade. E essa é uma das formas em que você vai mostrar o seu trabalho, e aí as pessoas vão passar a te procurar porque elas querem adquirir determinado serviço de você. E para isso, você está iniciando um processo de venda sem querer vender, porque essas pessoas estão consumindo o seu conhecimento, o que você passa para elas, e muitas vezes passando orientações e instruções que elas não fazem ideia. E aí elas passam a entender que elas podem ter aquele problema. Vou dar um exemplo. Você pode então fazer um vídeo ensinando a como escovar adequadamente os dentes. E nesse vídeo você então começar a explicar como que inicia uma cárie. Para quê? Para você desenvolver naquela pessoa a possibilidade dela querer fazer um autoexame na frente do espelho. E explicar para ela que uma cárie começa com uma mancha branca, como que é esse formato, mostrar uma foto, alguma coisa assim nesse vídeo. Não precisa ser um vídeo extenso. De repente, essa pessoa começa a fazer esse autoexame e ela tem dúvida sobre como é a cárie. Nesse momento, você já começou a criar uma autoridade porque ela teve esse conhecimento através de você. E aos poucos, você vai ensinando coisas para as pessoas que estão assistindo, você vai criando uma audiência, você vai passando conhecimento e instruindo essas pessoas a diversos problemas de saúde bucal, ou como preservar a sua saúde bucal, ou técnicas da parte estética, o que nós podemos fazer, e elas passam a ter uma necessidade que elas não sabiam. E essa margem de pessoas são poucos profissionais que atingem, porque muitos profissionais estão à procura de pacientes. Os profissionais estão mostrando, divulgando para as pessoas que estão no topo da pirâmide, que são quem? Aquelas pessoas que já estão à procura de cirurgião dentista. Enquanto você pode fazer um trabalho muito mais sólido, mostrando para a base. Por que eu falo base? Porque a grande maioria não sabe que tem problemas com a saúde bucal, ou não sabe de um autoexame, não sabe que ela tem a necessidade de ir, então, ao cirurgião dentista. Imagina que tem que ir só quando dói um dente ou tá com realmente algum problema. E você começa a passar conhecimento para as pessoas de uma forma que elas passam a imaginar, será que eu tenho esse problema? Começam a fazer o autoexame e quando elas notarem alguma coisa ou que elas têm dúvida, elas vão lembrar de quem? De você. Nesse momento você está criando uma autoridade e você está começando um processo de vendas para uma pessoa que vai querer adquirir de quem? De você. As pessoas hoje querem adquirir de quem? Do número 1. Você vai procurar um profissional de estética. Você vai procurar um médico. De repente, você está lá, quer fazer uma cirurgia plástica. E aí você vai procurar por quem? Por uma pessoa que te passe segurança, por uma pessoa que você vê bastante divulgação, bastante resultado, e você vai começar a pesquisar sobre essa pessoa. E de repente você se depara de uma condição de ter muitas coisas mostrando procedimentos ou como deve ser os cuidados de um determinado profissional. Esse profissional, ele está construindo uma autoridade para você. Para nós, isso não é diferente. E aí, essas pessoas vão querer consumir de quem? Daquela pessoa que ela viu como uma autoridade. Para ela, aquela pessoa é o número 1. Quantas vezes? Então, nesse momento, nós estamos começando a criar uma autoridade e uma possibilidade de pessoas ligar para o seu consultório e agendar uma consulta. Uma vez agendada uma consulta, uma avaliação para essa pessoa,
você inicia uma outra etapa da sua venda. Então, observe que até agora, em momento algum, eu falei de passar preço. Quer dizer, essa pessoa vai entrar em contato com você. Ah, olha, eu preciso fazer uma restauração, quanto custa? É a hora da sua funcionária, da sua secretária ter a orientação de conversar com esse paciente. Nós precisamos fazer uma avaliação, porque aqui a cirurgiã dentista vai te explicar todos os procedimentos que de fato são necessários serem realizados. Olha a confiança que você está passando para esse paciente. Como que você vai passar um preço por telefone se você nem sabe o que ele tem que executar? E ela explicou de uma forma simples. Você agendando essa avaliação vai dar então a continuidade num processo de vendas, que é essa pessoa ir até o seu consultório. Então, até aqui, observem que eu não falei que você tem que ter uma estrutura gigantesca, que você tem que ter equipamentos de última geração, equipamentos novos, uma série de coisas dentro do consultório que sim são diferenciais. Mas o principal é o diferencial no seu atendimento. Porque se você parar para analisar grandes redes, o que eles querem mostrar para o paciente é uma estrutura gigante, uma estrutura de equipamentos, mas o paciente não sabe quem vai atender ele na hora que chega lá. Pessoas têm preferência de se conectar com pessoas e não com empresas. O que eu quero dizer com isso? Que é um atendimento humanizado. Então, eu vou me identificar mais na hora de seguir um Instagram ou na hora de querer ser atendido, que é o doutor fulano de tal que vai me atender. Aquele dentista tem nome e sobrenome e não a clínica tal. Eu vou querer criar uma identidade com aquele profissional. Então, eu vou querer ser atendida pelo doutor fulano de tal. Então, o doutor José, por exemplo, isso é uma conexão com pessoas. A hora que você vai receber esse seu potencial paciente, que até então é seu cliente, ele passa a ser seu paciente a partir do momento que ele fecha um tratamento. Você vai receber ele de uma forma diferenciada. Veja, pequenos detalhes. Hoje mesmo eu ouvi de um colega que ele estava assim com um problema de bruxismo, ele relatou que quebrou, que fraturou uns 2 dentes ou algo assim. E ele procurou um especialista na área de ATM. E ele falou assim, olha, devido ao meu estresse, devido ao momento, comecei a ranger muito mais e quebrou. Aí eu procurei um especialista dessa área. E olha que legal, eu cheguei lá no consultório dela, a hora que eu tava aguardando na recepção, me deram uma bolinha para eu ficar apertando. Para quê? Porque como normalmente a gente faz o bruxismo ou tem dores na articulação devido a estresse, era um momento que eu ia estar descontando o meu estresse na bolinha. E tem um detalhe muito importante nesse relato. Ele foi em um lugar que a estrutura é gigantesca, tem grandes diferenciais. E ele mesmo falou para mim que o que ele sentiu como diferencial foi aquela forma com que ele foi abordado na recepção, em que entregaram a bolinha para ele. Por quê? Porque era aquela a queixa dele, ele como um futuro paciente. E isso foi o que chamou a atenção, do atendimento personalizado. Em momento algum, ele relatou para mim da estrutura ser gigante, dos equipamentos que a pessoa tinha lá dentro, que eram equipamentos de ponta. Mas sim, o simples fato da individualização do atendimento. Estamos numa era de experiências. O que significa isso? Que você quer ir passear num shopping que tem algo diferente, que te passe alguma sensação boa, diferente do convencional. E as pessoas estão procurando por isso. Cada vez com mais informação devido às redes sociais em mãos, na palma da mão de imediato, as pessoas querem atendimentos diferenciados, elas querem se sentir únicas. E esse tem que ser o nosso grande diferencial. Então, não temos que ter medo, você não tem que ter medo das grandes redes de clínica. Não tem que ter medo daquele profissional que tem uma clínica gigante com equipamentos de ponta. Você não sabe como que é aquele atendimento, se é realmente individualizado de acordo com o que aquele paciente necessita. Isso sim, você pode fazer
como diferença. Eu vou dar um exemplo aqui que eu fiz por muito tempo em um consultório meu. Então, o que que eu fazia? Eu via ao longo do mês todos os pacientes que faziam aniversário dentro daquele mês. E eu ia numa determinada loja no começo do mês e eu comprava plaquinhas de chocolate escrito parabéns ou feliz aniversário. Então, um dia antes de cada atendimento, naquele período, não era ainda as fichas tudo num sistema online, as minhas fichas ainda eram no papel. E aí, o que que eu fazia? Eu pedia para minha funcionária separar as fichas que eu tinha que atender no dia seguinte, dos pacientes que eu tinha que atender no dia seguinte, observando se tinha algum aniversariante. E se tinha algum aniversariante, a hora que essa pessoa chegava no balcão da recepção para confirmar que ele tinha que ser atendido, que ele tinha um horário naquele dia, ele ganhava então da minha secretária a plaquinha de feliz aniversário. E isso passou a fazer muita diferença. Por quê? Porque é algo individualizado. A plaquinha vem escrito feliz aniversário. No momento que ela está indo na consulta, que nem sabe, que às vezes nem um amigo lembrou que foi aniversário dela. E em muitos casos não era no dia da consulta que ela ia, né? Não era no dia da consulta o seu aniversário, mas era o mês do aniversário daquela pessoa. Então eu também fazia questão de entregar essa plaquinha de chocolate. Então vamos supor que era na semana passada, tinha um lembrete na ficha de que já tinha sido em tal dia. E a secretária falava: olha, parabéns pelo seu aniversário, que foi tal dia. Então, elas se sentiam tratadas de forma única. Quando elas entravam para mim para ser consultada, eu recebia elas já estavam com aquele sorriso no rosto. Quer dizer, se naquele momento, naquele dia, até chegar aquele momento, ela tinha passado por alguma situação de descontentamento por qualquer coisa que seja no trabalho, que seja na família, aquele simples gesto transformou o dia dela. E isso fazia muita diferença no nosso atendimento. Assim como o que fez diferença no atendimento desse meu colega foi o quê? Entregar a bolinha para ele ficar apertando, porque o motivo das fraturas do dente dele era de um bruxismo, de uma disfunção de ATM devido a estresse e a ansiedade. Então, o simples fato de você estar na recepção esperando, mas você tá ali com a bolinha, você vai dispersar a sua atenção, você vai esquecer daquela dor de cabeça ou daquele seu problema e vai estar descontando seu estresse em outra coisa. Então, são pequenos detalhes que vai começar a diferença. Então, veja, já falei duas coisas importantes aqui. Uma, você começar a criar uma autoridade passando conhecimento para possíveis pacientes de uma forma que coloca uma interrogação na cabeça dele, uma dúvida, ele não saber se ele precisa ou não de um tratamento odontológico. Mas quem que vai estar na cabeça dele? Você que vai ser a autoridade. Você vai passar a ser o número 1 para ele. Chegar num consultório e ter esse atendimento individualizado, uma atenção especial para essa pessoa, pode até ser mesmo na anamnese. Então, se você senta para fazer uma anamnese detalhada com esse paciente, hoje nós sabemos quantos profissionais não fazem isso. É um grande diferencial você detalhar. Por quê? Ele vai falar: poxa, olha como esse dentista está preocupado comigo e com a minha saúde. Poxa, eu fui num outro consultório ali recentemente e ninguém fez isso comigo. São sensações, são momentos de experiência positiva para essas pessoas. E você está criando um processo de vendas sem você querer vender. Esse é o momento que você está criando um valor na sua consulta, um valor para o seu procedimento. Esse é o momento que você não está vendendo para o seu cliente. E é aí que você está agregando o quê? Valor. É aí que você está criando dentro dele algo que faz com que ele queira tratar com você. Mesmo que ele saia dali e fale: eu vou pesquisar, eu vou fazer uma avaliação em outro dentista. Já imaginou se esse dentista realmente vai atender ele dessa forma? Chegando lá, pode ser que o tratamento saia até mais barato, falando financeiramente. Mas o que ele vai ficar na cabeça?
poxa, lá ela me explicou mais coisas, teve mais conhecimento, o tratamento foi diferente, eu confiei mais lá. Porque nós sabemos que a área de saúde, principalmente a área de saúde bucal, é muito delicada. As pessoas têm medo e nós temos que diminuir esse medo. De qual forma? Essa é uma forma. Tudo isso que eu relatei aqui é uma forma de reduzir esse medo. Então, quais são os passos que você tem que executar sem mesmo você ter isso muito detalhado em mente, mas sim você criar um processo de vendas dentro do seu consultório? Primeiro passo é você compreender de fato o que é a dor do seu paciente. Quando eu falo em dor, não necessariamente quer dizer que ele está com uma dor de dente. A dor do seu paciente é o que fez ele te procurar. Pode ser uma estética, pode ser um dente amarelado, pode ser que naquele vídeo que ele viu lá atrás, que você estava explicando como higienizar e que você explicou como que começa uma cárie, que é com uma mancha branca, fez ele te procurar. E aí pode não ser cárie, mas fez ele te procurar. E naquele momento, às vezes ele não tem nenhuma restauração para fazer, não tem nada para fazer, nada que eu digo assim de restauração, de raspagem, mas pode ser que você consiga então fechar uma limpeza com ele e um clareamento, por que não? De repente, ajustar a parte estética dele, facetas de resina, algum ângulo que está um pouquinho fraturado e ele não viu, é a hora de você mostrar o seu conhecimento e mostrar para aquele paciente de fato o que ele tem para fazer. Não adianta você também despejar sobre ele uma série de procedimentos, né? E começar a falar, olha, dá para fazer faceta de resina, dá para fazer faceta de porcelana, e começar a falar parecendo um tratorzinho explicando uma série de formas de tratar. Mas sim explicar de uma forma simples e passar para ele o que seria o mais adequado para ele. Isso é um passo de personalização. Você está personalizando um tratamento para ele. Porque não é para todo mundo, por exemplo, que é indicada a faceta de porcelana. Pode ser uma faceta de resina. Como pode ser que não tenha como ser faceta de resina naquele caso e tenha que ser de porcelana. Isso é personalizar. E você explicar os benefícios, o porquê que a opção é aquela. De novo, vamos imaginar a situação de que essa pessoa sai do seu consultório e ainda assim prefere procurar um outro consultório para tirar dúvida? E a pessoa não explica o porquê, mas sim que ele tem que fazer tais procedimentos e deixa ele resolver. Olha, falando aqui da faceta, olha, temos a faceta então de porcelana, temos a faceta de resina, e aí tem a de porcelana custa X, a de resina Y. Tá, mas o paciente não entendeu qual que é a melhor opção para ele. Lá atrás você explicou. De novo, quem que vai estar na cabeça daquele paciente? Quem que vai ser a autoridade para aquele paciente? Você. Por quê? Porque você explicou qual procedimento é o mais adequado para ele. Você explicou que existem várias formas de executar. Você explicou que existe várias formas de executar. Mas após isso, você explicou para o caso dele qual é o melhor indicado. E aí, vamos supor que para o caso dele, o mais indicado é realmente um procedimento mais caro. Mesmo assim, é a história de agregar valor. Ele entendeu que é o mais indicado, você explicou para ele o porquê. Você acha mesmo que ele vai deixar de fazer porque aquele procedimento é mais caro do que o outro? Não. Você está agregando valor. Você está personalizando o seu atendimento. Vamos comparar a situação de que você fez todo um atendimento dessa forma e, de novo, lá no seu colega, que ele foi para comparar, que o paciente foi para fazer o comparativo, tem uma recepção gigante, uma recepção linda, com coisas caras, uma poltrona cara, toda diferente, mas o profissional não atendeu ele como você, explicando tão detalhadamente quais os benefícios e qual o melhor tratamento para aquele paciente. Você acha mesmo que é o que vai pesar a favor? Qual vai ser a opção do paciente? Vai ser daquela pessoa que passou a segurança.
Então, observem aqui, de novo, não estou falando de grandes diferenciais de estrutura. É o nosso sonho, sim, ter lugares lindos, com uma estrutura gigante, com equipamentos de lançamento no nosso consultório. Mas o importante é você entender que o atendimento em qualquer situação, que seja em um consultório ou uma clínica assim, ou mais simples, seja um atendimento personalizado, humanizado e um atendimento que passe uma excelente experiência para esse cliente. Isso tudo é venda. Então, tira da cabeça que venda é aquela pessoa que está dentro de uma loja tentando te vender uma roupa, uma pessoa que passa no portão da sua casa tentando te vender algo. Existem formas e técnicas de vendas. E claro que essa é uma venda que vai te agregar valor e que não importa o preço financeiro que você vai cobrar. O seu pode custar 200 e o do colega pode custar 100. Mas se foi você que passou a segurança para ele, ele vai querer executar com você. Então, isso é o importante. Agora, eu vou citar aqui um exemplo. Para vocês entenderem como é importante um treinamento de vendas para sua equipe. Para quê? O que ela vai fazer? Ela vai vender um procedimento no balcão? Claro que não. O que ela vai fazer? Ela vai tratar bem o seu paciente. Ela vai entender quais são os passos que precisam fazer para que você feche aquele tratamento, você feche aquele orçamento. Saibam que grandes marcas de bolsa, eu tenho certeza que muitos, de repente, foi passear no shopping um dia e entrou numa loja daquelas bolsas caras e quis ver, simplesmente ver, provar, mas muitas vezes falou assim, não, eu não vou comprar por causa desse preço aqui, desse valor. Então, presta atenção em um detalhe. E se vocês não foram, vá para prestar atenção nessa experiência. Essa vendedora, ela vai pegar aquela bolsa e ela vai pedir para você colocar a bolsa e ir na frente de um espelho. E aí, ela vai falar assim para você, olha essa bolsa como combina com tudo. Não, essa bolsa é um investimento, porque ela dura muito. Isso não é um gasto. E elas começam a passar de uma forma que você está se vendo naquele espelho e você está entendendo que aquilo é um acessório que vai agregar a sua imagem, é um acessório importante para você porque ele pode combinar com quase todo o seu guarda-roupa, por isso é um investimento. E venhamos e convenhamos, a gente sabe que isso não é um investimento. Mas naquele momento, a gente entra numa situação de que você quer adquirir aquilo, que fala, poxa, olha que legal, ficou bonito, realmente é um investimento, porque eu vou poder ter isso aqui, que é de qualidade, porque causa um impacto, porque eu gostei, porque eu quero ter uma bolsa dessa aqui e vai combinar com todo o meu guarda-roupa. Então, pasmem, elas têm treinamentos de alta performance para que nós tenhamos a sensação de que aquele item é essencial, de que ele foi feito para nós e que ele combina com tudo. Então, os treinamentos, então você vai em uma loja daquela marca no shopping, você vai na mesma loja daquela marca em outro shopping, você vai perceber essa semelhança no atendimento. É o treinamento para que para nós nos sentirmos únicas e querer adquirir aquilo ali. De uma forma que você saia assim, nossa, eu não comprei, que você fica até se sentindo mal por não ter adquirido. É o treinamento de venda dela. E ela não chega em momento algum te falando o valor, preço daquela bolsa. Não tem isso. Isso é só lá na hora do pagamento. Elas já começam a falar, como que é melhor para você para fazer o pagamento, porque veja, é um investimento. E o tempo todo elas falam sobre investimento. E isso é uma forma que nós temos que colocar também dentro do nosso consultório. Nossa, de repente você se pergunta, mas Fabiane, eu vou ficar falando isso para o meu paciente? Não, não exatamente dessa forma, mas você precisa formatar e treinar uma forma de venda para que chegue num ponto que o seu paciente entenda da necessidade daquele tratamento. O que você tem que vender para o seu paciente? Não é o tratamento em si, mas é a solução de que ele vai ter, a transformação que ele vai ter com aquele tratamento.
Vou dar um exemplo aqui do clareamento. Como que nós podemos vender para esse paciente? Não necessariamente falando, olha, então eu tenho um clareamento aqui que é o laser, que ele vai custar X, e eu tenho também um clareamento que é o caseiro, e ele vai custar Y. E dar essa opção assim para o paciente? Não. Você vai vender a transformação. Porque, olha, as pessoas, primeira coisa que veem é os dentes, é o sorriso. Olha o benefício que você vai ter. Um clareamento tem a durabilidade de, por exemplo, 3 anos. E você só vai fazer uma manutenção aqui uma vez por ano. Como que funciona essa manutenção? Não vai ser um tratamento completo de clareamento novamente. Nós vamos aqui fazer uma limpeza, você vai usar, vai fazer só uma sessão aqui no consultório. Então, você vai estar vendendo uma solução para o paciente. Qual é essa solução? Você está explicando para ele como que é todo o processo do clareamento. Você está explicando para ele que é um tratamento duradouro e como que ele faz para manter os dentes daquela forma. E mais, que o sorriso é algo que é a primeira coisa que as pessoas olham. Então, veja, esse paciente, ele não tem a necessidade de uma restauração, de uma prótese, é uma pessoa que foi lá por uma dúvida, que não sabia se tinha algum procedimento que deveria ser executado ou não, e de repente você explicou para ele o benefício de fazer limpeza, que era a hora dele fazer isso, e o porquê dessa manutenção, dessa limpeza, e já conversou com ele sobre um clareamento. Vamos supor que você está falando com uma pessoa que é um gerente de uma loja, porque veja, né, você lá no seu trabalho, então a gente sempre tem que estar sorridente, as pessoas observam, o sorriso é a primeira coisa em que a pessoa se depara. Então são formas de você vender essa solução para ele, é isso que nós temos que entregar. Vou trazer isso agora para uma realidade de implante. O que nós vamos explicar para esse paciente? Os benefícios que ele vai ter de não usar uma prótese. Porque veja, com uma prótese, você quase não sente o gosto do alimento, você não consegue mastigar com segurança. Veja, um implante, ele fica muito mais bonito, você vai estar muito mais seguro, você vai conseguir fazer uma mastigação mais adequada, você vai numa festa de família e não vai ficar com receio de não conseguir mastigar direito, vai no churrasco, você vai ficar mais seguro. É isso que é um processo de vendas sem vender. Você está explicando uma solução para aquela pessoa. E é isso que vai fazer com que ela tenha segurança em você. Por que grandes redes investem no treinamento da equipe, especificamente no treinamento do setor de vendas, no treinamento do setor de relacionamento com o cliente? Agora, vamos levar isso para uma outra realidade, que não seja de consultório, uma concessionária. Qual a equipe que é treinada? Quais os treinamentos que aquelas equipes têm? Treinamento de vendas. Então, eu tô aqui para explicar para vocês que ninguém sobrevive sem venda. Para nós tirarmos isso, desmistificar a venda na odontologia, achando que a venda é simplesmente empurrar um procedimento e passar um preço para o paciente. Então, você terminou de explicar tudo, de conversar, de ter aquele atendimento humanizado, você simplesmente vai olhar para o seu paciente e vai falar: quando você pode começar? Eu tenho um horário para amanhã. Pode ser que aquele paciente fale assim: nossa, se você tivesse disponibilidade hoje, eu começaria hoje mesmo. São detalhes importantes. Sempre você disponibilizar um horário próximo, a sua avaliação, ela não ser uma avaliação de 5, 10 minutos. Então, separe na sua agenda horários que sejam especificamente para avaliações, porque a hora de você conversar, explicar, é a hora mais importante. E outra coisa, muitas vezes os dentistas ficam tão preocupados em lotar o consultório e prospectar novos clientes, novos pacientes, e esquecem do banco de dados que tem dentro do seu sistema ou das fichas que tem dentro do seu consultório. E aí não faz com que aquele cliente, aquele paciente lembre dele, e muitas vezes esse paciente pode procurar outro profissional. O que eu quero dizer com isso?
nós mantermos o nosso paciente é muito mais barato do que você prospectar novos pacientes. Então, você tem que dar uma atenção especial para essa pessoa que um dia já foi seu paciente. Essa pessoa pode recomprar de você. Então, essa pessoa, se ela já fez todo um tratamento, será que não é hora de conversar com ela para ir lá fazer o retorno dela de 6 meses, de 1 ano, de lembrar ela, olha, oi, dona Maria, acredita que já faz 6 meses que você terminou o tratamento com a gente? Eu queria agendar aqui um horário para você voltar, para a gente ver se está tudo bem. E aí, às vezes, é a hora de oferecer aquele clareamento que ela não fez há 6 meses atrás. Ou é a hora de você vender a limpeza para ela manter os dentes como tá. Olha, vamos manter aqui, tá legal, né? A gente não tem mais nada aqui para executar. Os procedimentos estão realizados. Então vamos manter assim, né? Olha que legal, são procedimentos que não causam dor. E aí a pessoa vai ter a confiança, poxa, aquele dentista sempre lembra de mim. Isso é importante, isso é venda. De novo, isso é venda. Nós temos que vender. Seja você o profissional que não vai fechar as portas. Seja você o profissional que vai dobrar o faturamento. Com coisas simples, sem aumentar o seu gasto, a sua despesa. Mas nós estamos falando aqui formas para você dobrar o seu faturamento. E não existe outra forma de que não seja vender. Que seja para um novo paciente, que seja para uma pessoa que já tratou no seu consultório. Mas você vai ter que vender. Então, existem as técnicas de venda, existem série de coisas que nós podemos fazer para potencializar essa possibilidade de fechamento de orçamento, mas que devem ser seguidas. E aqui eu ajudo e eu ensino dentistas a aumentarem, até dobrarem ou triplicarem o seu faturamento.